against him, claiming he is being persecuted. He also called for amnesty for hundreds of his supporters who took part. President Donald Trump attacked and ransacked. Pela continuidade do sistema de governo capitalista de livre mercado no Brasil, pela liberdade de expressão e de opinião dos anos 1990 do século XX no Brasil. Ó leão da tribo de Judá, ajude o Brasil. Ó leão da tribo de Judá, socorra o Brasil. Pela continuidade da democracia capitalista de livre mercado, com livre expressão e livre opinião, tomando como exemplo a democracia do Reino Unido na Inglaterra, do Canadá, da França, de Israel, dos Estados Unidos da América, United States of America. Bagabif sołeśkad wies, Władimierz. Sołeśkad, kubyśmy to mów, będziemy kumów. Al ver Joram a Jehú le dijo, ¿vienes en son de paz? Jehú respondió, ¿qué paz puede haber mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones y sus muchas hechicerías? Segundo livro de Reyes 9, capítulo 9, verso 22, parágrafo 22. Você veio como amigo? Jehú respondeu. Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Fez consulta com Babalorixá, pai de santo. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, parágrafo 22. Ai, Xinga, chuva xingado, do 7. Escabadioso com Marixá, do 6. Ó leão da tribo de Judá, estabelecida está uma cleptocracia no Brasil. Lembre-se dos benefícios do brasileiro Oswaldo Aranha para Israel entre o ano 1947 e 1948, na Conferência da ONU. Contra a ditadura do judiciário e contra a ditadura do proletariado no Brasil. Salmo número 109, oração de um homem perseguido. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, da Bíblia. Eu te louvo, ó Yahvé. Eu te louvo, ó Yahvé dos exércitos. Yod Revavhe, Yod Revav Shin Ain, Yehoshua. E o verbo se fez carne, e o nome desta carne é Yehoshua. Nunca fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis quando falam de mim e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os considere e tenha orado por eles. Eles me acusam, embora eu os considere e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o bem-querer com o ódio. Ó Yahvé, expure
Ó Yahvé dos exércitos, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, o que há em abundância em Brasília e em todo o Brasil. Tem ou não? Ó Yahvé dos exércitos, Yod-Heh Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Para todo o território nacional, todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, quando for julgado que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como prevaricação, como maldade. Que os nossos inimigos morram logo e que outras pessoas façam o trabalho que eles faziam. Nossos inimigos vermelhos, nossos inimigos da ditadura do proletariado, nossos inimigos da ditadura do judiciário. Que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva. Salmo 109, versículo 10. Que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos, que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram. Que tudo que os nossos inimigos têm seja tomado como pagamento das suas dívidas e que desconhecidos fiquem com o que ele conseguiu com o seu esforço. Nunca levará, é muito dinheiro, mas nunca levará sequer uma peça íntima para o inferno, seja masculino ou feminino, seja homem ou mulher. Jamais levará nem um par de meias para o inferno, para o Sheol. Que ninguém seja bom para ele e que nunca haja quem cuide dos seus filhos órfãos. Em nome, solicitando a Yahvé dos exércitos, Yod-Heh Vav-Heh, Yod-Heh Vav-Heh, Yod-Heh Vav-Heh, solicitando a Yahvé, em nome de Yehoshua, Yod-Heh Vav-Shin Ain, Yod-Heh Vav-Shin Ain, Yod-Heh Vav-Shin Ain, solicitando a Yahvé, vocês matarão uns aos outros, e muitos se suicidarão. Matem uns aos outros, suicidem-se, que todos os seus descendentes morram logo e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Salmo capítulo 109, parágrafo 14. Que Yahvé dos exércitos, Yod-Heh Vav-Heh, nunca esqueça das prevaricações da sua mãe, das feitiçarias da sua mãe, e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. É sempre assim. Eles conjuram a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, mas por debaixo dos panos eles fazem consultas, eles comparecem às casas das feitiçarias e encostos. E Yahvé dos exércitos, Yod-Heh Vav-Heh, o pai de Abraão, Isaque e Israel, lembre-se das condenações deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois essa pessoa nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o trabalhador, o excluído e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, ele gostava de palavras torpes, palabrotas, palavrões, todo dia, toda hora, inveja em excesso, o hábito de falar mal demais dos outros, que a maldição caia sobre ele. Ele nunca gostava de abençoar, de beneficiar, que ninguém o abençoe. Para ele, era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Ó Yahvé dos exércitos, Yod-Heh Vav-Heh, pai de Abraão, Isaque e Israel, paga assim aos nossos inimigos e aos que falam mal demais de nós. Veja Naum,
capítulo 2, parágrafo 3. Naum, capítulo 2, versículo 3. A queda de Nínive. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos também. Vermelho da cor do pavilhão da China. Vermelhos como a democracia de Cuba, da Venezuela, da China, da Coreia do Norte, da Nicarágua. O que os brasileiros querem é uma democracia verde, amarelo, azul e branca, no formato do Reino Unido, por exemplo, ou do Canadá, ou dos Estados Unidos da América, ou de Israel. Israel, United States of America. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive. Eles se preparam para atacar a democracia capitalista de livre mercado no Brasil. Eles se preparam para destruir a liberdade de expressão e de opinião. Os seus carros de guerra brilham como fogo e os cavalos estão impacientes. Naum, capítulo 2, versículo 3. Mexe contra um fichinado e chabom. Veja o Salmo 57, Salmo 57, versículo 4, parágrafo 4. Estamos cercados de inimigos, eles são como leões e querem nos devorar. Devorar nossas riquezas minerais, devorar nossa liberdade de expressão e de opinião, destruir nossa democracia capitalista de livre mercado. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Mas bom como se escame o som, pare, sabe-nos. Eu sou filho do Altíssimo. Nós somos filhos do Altíssimo. Estamos clamando. Então, que desça fogo do firmamento e consuma a carne e o sangue deles. Este fogo vem na forma de tumores malignos. Câncer na boca, câncer no rosto, câncer no cérebro, tumor no cérebro, trombose nas pernas, ataque cardíaco fulminante. Estamos cercados de inimigos vermelhos. Eles são como leões e querem nos devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Salmo 57, versículo 4. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe, o beneficie. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e enchem até os seus ossos como azeite. Que as maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Ó Yahvé dos exércitos, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, paga assim aos nossos inimigos e aos que falam mal demais de nós. Mas, quanto a mim, ó Yahvé dos exércitos, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain, meu Pai, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e generoso. Eu sou modesto e simples, estou ferido no íntimo do coração, vou me acabando como a sombra do anoitecer, sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim, riem de mim.
e zombando balançam a cabeça. Veja o Salmo 70, parágrafo 3. Que caiam na desgraça e morram de vergonha os que sorriem de mim. Salmo 70, versículo 3. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão, cheios de vergonha, aqueles que riem de mim, que zombam de mim. Porém, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, ó Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel. E que os que são agradecidos pela tua ajuda digam sempre, como Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh é grande, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain, Yehoshua. Yehoshua, Rei dos Judeus, Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain. Salmo capítulo 70, versículos 4, versículos 3 e 4. Eu sou modesto e simples, estou ferido no íntimo do coração, vou me acabando como a sombra do anoitecer, sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim, e sorrindo, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Yahvé dos exércitos, Pai de Abraão, Isaque e Israel, meu Pai. Livra-me por causa do amor, da caridade e da humildade do Espírito que tens dedicado a mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me resgatas. Eles podem me amaldiçoar, me condenar, mas tu me abençoarás e beneficiarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servidor, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça, a miséria, que morram logo, hoje mesmo, e que a humilhação os cubra como roupa. Com tom de voz vigoroso, dedico agradecimentos a Yahvé, o Pai, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, o comandante, o juiz dos juízes. Eu o louvo, o ovaciono na conferência da comunidade, porque ele defende o trabalhador, ele defende este humilde de espírito, tendo muita ou pouca independência financeira. Ele o defende porque tem humildade de espírito, que tenha pouca ou muita independência financeira, para livrá-lo daqueles que o condenam à morte. Salmo 109. Bajbistam, Ushkar, Shkamiosita, segundo, mais Facing multiple investigations, Bolsonaro took a more subdued tone at the rally, and his supporters also followed suit, not wielding banners or signs. But their mass presence in Sao Paulo showed that the former president remains a political force in a still deeply divided nation. A sea of yellow jerseys and supporting trailers Bolsonaro's. By the thousands, supporters of the former president flooded Sao Paulo's Paulista Avenue. For them, the far-right leader is being unjustly persecuted as he faces multiple investigations. I identify myself with the ideas that Bolsonaro defends, which are God, homeland, family, freedom of the press and speech, and the free market. Unlike this current government that goes out into the world talking nonsense. We're living terrible days in this place, where we are silenced,